Oiê, pra quem não me conhece, eu sou a Beck, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Se você não é inscrito, se inscreve, comenta, deixa like e ativa o sininho. E aí, gente, vocês estão bem? Porque eu tô muito cansada, tá? Dá pra ver no meu olho que ele tá vermelho e piscando, ó. Misericórdia. Ontem eu fui dormir um pouco tarde. Hoje eu acordei 4 e pouco, não consegui dormir mais. Faz parte, né, gente? Tudo bem. Vim gravar pra vocês sobre o meu estágio, né? Não sei mais em qual dia eu estou. Não sei se é 10º. Enfim, não sei. Mas vim falar pra vocês sobre o que aconteceu essa semana. Eu lembro, né, que eu falei pra vocês que semana passada eu fiquei com um trio. Porém, essa semana o nosso trio se manteve. O professor resolveu deixar nós três juntas de novo, porque a Gabi precisava ir pra medicação. E aí ele manteve a gente só dividiu, né, as funções e tal. Porém, né, ao longo do dia, assim, como eu já falei antes, a gente vai se ajudando no que pode e tudo bem. E aí na segunda-feira, né, que foi ontem, eu fiquei com os sinais vitais e com os cuidados com o paciente. A Gabi ficou nas medicações e a outra menina ficou com a anotação. O nosso paciente de ontem, ele tinha 88 anos. Ele foi internado por conta de uma doença do nó sinusal e síncope de alto risco. Ele é classificado, né, como alto risco, porém, gente, ele tava tendo uma evolução, assim, até que boa, sabe? Ele ajudava bastante a gente e tal, ele só não tinha a movimentação dos membros inferiores, mas ele tava tendo uma boa evolução. E aí, gente, o professor reuniu a gente, né, no corredor, passou todo o caso clínico pra gente. Depois que ele terminou de passar o caso clínico, eu e as meninas, a gente conversou. Gabi foi direto lá ver a medicação, né, arrumar a medicação e tal, porque leva um tempo. Eu e a outra menina entramos no quarto, fomos falar com o paciente. Ele tava com a acompanhante, né, que era a filha. E explicamos o que a gente ia fazer pra filha dele, explicamos pra ele. E aí eu fui aferir os sinais vitais dele. Na hora que eu fui aferir os sinais vitais dele, gente, essa mão dele tava coberta, né? Na hora que eu tirei, tipo assim, a mão dele tava muito inchada mesmo, bem demasiado, assim, sabe? E aí eu perguntei pra ele, né, o que tinha acontecido. E aí ele falou assim que... Eu perguntei, né, se tava assim antes e tal. Ele falou que não tava assim antes, mas foi por conta de um... Não sei se foi um soro, não sei o que aconteceu, que ele falou pra mim que a enfermeira foi lá, ele falou, né, ele sinalizou alguma coisa que tinha acontecido com o soro, mas a enfermeira não olhou nem na cara dele e tal. E depois ela saiu e no outro dia ele amanheceu com a mão daquele tamanho. E aí a gente não tinha muito o que fazer, né, em relação a isso, porque o acesso estava tranquilo, estava normal, não tinha nada de errado no acesso. Era só esperar desinchar mesmo. Mas é complicado, gente, complicado. A acompanhante, né, ela perguntou pra gente se tinha alguém, né, que trocava ele e tal. E aí a gente perguntou se ninguém ainda tinha trocado, ela disse que não. A gente foi dar uma olhada, realmente a fralda dele estava bem cheia. E aí a gente separou, né, foi lá no posto de enfermagem, separou as coisas pra trocar ele. Aí na hora que a gente foi trocar ele, a gente aproveitou pra olhar a lesão dele, porque no caso clínico que o professor passou, o professor também falou, né, dessa lesão que ele tinha, estágio 2 na região sacral. E aí a gente foi dar uma olhada, a lesão, ela não tava tão feia, apesar de ser estágio 2, ela já tava com tecido de granulação, né, que é o esperado e tal. E, porém, não estava com curativo. Na hora que a gente foi trocar a fralda, ele estava sem curativo. E aí a gente trocou a fralda dele, voltamos lá, perguntamos pro professor se podia fazer, né, o curativo.
o professor disse que podia, e aí o professor foi lá com a gente só pra dar uma checada, né, pra dar uma olhada como é que tava. Foi o meu primeiro curativo. Eu apanhei, gente, da luva estéreo, tá? Eu contaminei uma, tive que colocar outra, mas no final deu tudo certo. O curativo foi simples, eu coloquei lá a luva estéreo, peguei a gás, peguei o rayon e peguei o soro fisiológico porque não tinha o hidrogel. E aí a gente pegou o soro mesmo. E aí na hora de fazer o curativo eu só limpei, né, a região, coloquei o rayon, molhei um pouco com soro, coloquei o rayon, molhei um pouco a gaze, coloquei em cima do rayon e colei o micropore. E aí, e a gente também fez o meso de segurança, porque ele tava com uma sonda vesical de demora, porém não tinham fixado na pele dele. E aí a gente pegou e fixou, né, a sonda dele na coxa. E aí, beleza. Só que aí depois, mais tarde, na prescrição dele, depois que a Gabi veio, né, umas 10 e pouquinho administrou as medicações, tava pedindo, gente, um teste de glicemia capilar, porque dependendo, né, do valor, a gente ia ter que administrar insulina. E aí, gente, a gente voltou no quarto, né, pra fazer o teste de glicemia. E essa parte, ela me emociona, assim, um pouco, porque, gente, esse paciente, ele era um amor, assim, sabe? Ele era um fofo, de verdade. Eu sei que a gente trocando ele, né, e tal, mesmo ele não tendo o movimento das pernas, ele tentava ajudar a gente e ele não reclamava de nada, assim. Na hora de fazer o curativo, eu fiquei com medo, né, de estar machucando muito, de estar doendo muito. Gente, ele não falava nada, sabe? Você falar me emociona, assim, de verdade. E aí, tipo, ele não reclamava de nada, ele tentava ajudar a gente. Ele pedia desculpas, assim, por estar dando trabalho e tal, por ser dependente. E, tipo assim, a gente tá lá pra isso, sabe? E a gente falava, não, a gente tá aqui pra isso, tipo, não se preocupa com isso não, que não sei o quê. E ele a todo momento tentando ajudar e enfim. Só que nessa hora de fazer a glicemia, eu peguei, né, a lanceta, furei o dedo dele, esse dedo dele. Só que assim, gente, o glicosímetro de lá é terrível. Então, tipo assim, eu peguei uma gota de sangue, que não era pouca, porém deu erro. E aí, nossa, ter que furar ele de novo, né? E aí eu falei assim, fulano, deu erro aqui e tal, perdão, né, a gente vai ter que furar o senhor de novo. E aí ele me falou algo que pegou muito assim pra mim, porque é um ambiente que é novo, né, eu particularmente fico morrendo de medo, assim, de qualquer coisa, porque qualquer erro, né, é muito complicado. Porém, ele falou assim pra mim, são os pequenos erros que fazem grandes pessoas. E... ai, meu Deus. E aquilo pegou muito pra mim, porque naquele dia... Voltei. Porque naquele dia eu tava me sentindo muito ruim, tipo, muito mal. Foi um paciente, eu nem sei explicar pra vocês, assim, ele é maravilhoso, aquele senhor. Porém, voltando, a gente fez esse teste de glicemia nele, fez o curativo, trocamos a fralda e foi isso. Esse dia também não teve muita coisa assim, só administração de medicamentos e vim pra casa. Ah não, minto. A gente também teve uma passagem de sonda de alívio e eu desci, né, pro segundo A com o professor e a Duda queria passar a sonda
com a intenção de apenas observar a passagem. Mas me fizeram auxiliar. O professor disse, vocês estão aqui para se expor, se exponham. Lá fui eu me expor, e aí eu fui auxiliar. E aí depois disso, eu também, o professor pediu para eu ir no laboratório com outra menina, né, levar a coleta do xixi que a gente fez, né, da passagem de sonda. E aí eu fui, e aí foi isso, gente. Aí a gente voltou, terminou a anotação, e foi isso. Aí hoje, nossa, aí hoje, gente, terça-feira, hoje já estou bem melhor, tá? Graças a Deus. Gente, eu acho que vocês ainda vão me ver chorar muito, tá, nesse canal. Aí hoje, gente, eu fiquei na anotação, graças a Deus. Acho que eu vou deixar, gente, a anotação que eu fiz bem aqui. Eu tirei uma foto, eu vou deixar aqui pra vocês verem como foi que ficou. A Gabi foi pros sinais vitais e cuidados e a outra menina ficou na medicação. E a gente foi se ajudando também ao longo do dia. O paciente de hoje, ele, deixa eu ver, tinha 65 anos, estava no 7º dia de internação e ele se internou com um quadro de dispneia. Assim que a gente chegou, a Gabi foi aferir, né, os sinais vitais dele. A saturação dele estava baixa, gente. Tava 72. E aí a gente falou pro professor, né? Aí ele falou assim, ó, volta lá e eleva um pouco o leito dele, né, pra ver se melhora. Porque ele tava com o catéter de O2, porém quando a gente chegou lá ele não tava mais. E aí a saturação dele tava ruim e a respiração dele tava um pouco a mais, né, porque o normal é até 20, de 16 a 20 respirações por minuto, e ele estava com 24. E aí a gente elevou o leito, depois foi aferir de novo e tava 73, aí depois a gente voltou lá de novo, né, a físio tava lá e deu 80 e pouco, e aí, gente, ele deu uma tossida e ele tava expectorando, sabe? E na tossida que ele deu, a saturação foi pra 90. E aí depois a gente voltou, fez a higienização, né, da oral dele. Teve a dieta dele, né, que a gente foi lá ofertar a dieta dele. As meninas fizeram a troca, né, do enxoval hospitalar. E hoje foi mais tranquilo, foi mais isso, eu fiquei mais na anotação mesmo. E hoje a gente foi liberado um pouco mais cedo, né, era 11 e pouquinho. A gente já tinha terminado tudo, porque semana passada a gente passou, né, um pouco do horário. E aí hoje o professor liberou a gente mais cedo. E foi isso, gente. Essa foi a minha semana. Grandes emoções. Semana que vem eu volto, né, pra continuar com a saga. Então, pra vocês me acompanharem, gente, se inscreve, comenta, deixa like, ativa o sino, compartilha também. E é isso, beijos e até a próxima.